Olá, pessoal. Então, vamos voltar agora, né, com a parte 3 da nossa aula. Né? E nessa parte 3 a gente vai falar sobre os transportes, né, que acontecem aí através das membranas, ok? Então, através da membrana plasmática, acontecem 3 tipos de transporte, tá? Que a gente chama de transporte passivo, né, porque é um transporte que não vai ter gasto de energia, né? Então as moléculas vão conseguir passar e a energia, a célula não vai precisar gastar energia para tal processo. Transporte que a gente chama de ativo, esse sim, né, requer que haja energia, então tem que ter disponibilidade de energia, disponibilidade de ATP, para que esse transporte ele aconteça. Né? E a gente tem um tipo de transporte que a gente chama de transporte em quantidade, né? Que é um transporte onde vai acontecer a entrada, né, ou saída, né, de uma grande quantidade de substâncias ou um grande elemento, como, por exemplo, uma bactéria que vai ser destruída, né, através do processo de fagocitose, né, aí nas nossas células. Tá? Então, a gente vai começar, né, falando sobre o transporte passivo, depois vai falar do transporte ativo e depois vai falar sobre o transporte em quantidade, certo? Tá? Então, a gente chama de gradiente aquela força que ela é responsável por esse transporte. Tá? Então, a gente tem um gradiente que pode ser um gradiente químico. Né? Então, aqui a gente está vendo uma membrana. Tá? Se vocês estão vendo aqui, eu tenho a parte externa e a parte interna. A parte interna tem pouquinhas bolinhas, ovinhos desse roxo, e aqui também. Né? Isso vai gerar o que a gente chama de gradiente. No lugar vai ter uma grande quantidade, no lugar vai ter pouco. Né? E na nossa vida, né, a gente sabe que tudo tende à normalidade. Né? Então, esse transporte, a gente vai ver mais para frente, que vai acontecer para normalizar, né? Para fazer com que esses dois ambientes eles estejam na mesma sintonia. Tá? Então, e o ambiente elétrico, quando eu estou falando em algumas moléculas como os íons que têm cargas elétricas. Né? Isso vai gerar o que a gente chama de potencial de membrana. Né? Então, as membranas elas vão ter seu potencial. Né? Então, vou ter, geralmente, cargas negativas, né? Um potencial negativo fora e um potencial positivo dentro. Né? Mas isso pode ser modificado. Tá? E é o que a gente chama de mudança de potencial. Né? E quando esse potencial ele é modificado, né, a gente vai ver em outras disciplinas, né, que essa membrana ela vai se modificar um pouco, né, e vai efetuar algo. Né? Essa mudança, por exemplo, de potencial acontece na célula neuronal. Tá? Então, quando o impulso nervoso vai passando, acontece uma mudança de potencial. O que era negativo fica positivo, o que era positivo fica negativo. E assim o impulso nervoso ele consegue ser transmitido. Okay? E como eu falei, o primeiro transporte que a gente vai ver vai ser o passivo. Né? Então, o passivo, como eu disse, ele não vai ter gasto de energia. Então, não vou gastar ATP. E por quê? Porque é um tipo de transporte que vai acontecer a favor do gradiente. Né? Então, eu tenho muito num canto, eu consigo deslocar aquele muito para onde tem pouco. Esse deslocamento a gente vai ver que vai acontecer até que os dois lugares passem a ficar na mesma quantidade. Tá? Então, no transporte passivo, né, um transporte que eu disse, ele é a favor do gradiente de concentração. Então, isso quer dizer, né, que as partículas vão passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, a gente tem dois tipos de transporte passivo, 3, na verdade. Né? Transporte passivo do tipo simples, né? Difusão simples, desculpa, e a difusão facilitada. E a gente tem um terceiro, que é a osmose, tá? Mas o tipo de partícula que passa é diferente. Na difusão simples e difusão facilitada, né? O que está sendo transportado é o soluto, né?
E na osmose, quem vai ser transportado é o solvente. Então, o primeiro tipo que a gente vai ver é a difusão simples. Então, vai estar passando soluto de um lado para outro. Como a gente viu, o soluto pode ser um gás, pode ser a água, podem ser moléculas hidrofóbicas pequenas. Tá? Então, na difusão simples, isso vai acontecer naturalmente, e essa passagem vai ser a favor do gradiente. Então, vai acontecer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? O meio que está mais concentrado, a gente chama ele de meio hipertônico. Aqui o prefixo hiper, muito. E o meio menos concentrado, a gente chama ele de meio hipotônico. O prefixo hipo significando pouco, significando menos. Tá? E esse transporte vai acontecer, como eu falei a vocês, até que esses dois meios, o meio de fora e o meio de dentro, eles passem até a mesma concentração. E quando o meio passa até a mesma concentração, ele passa a ser chamado de meio isotônico. Então, o prefixo iso significa igual. Tá? Aqui nessa animaçãozinha, ó, a gente consegue ver que a membrana, a bicamada, moléculas aqui, ó, meio mais concentrado hipertônico e o meio menos concentrado, meio hipotônico. Então, ó, vai passar daqui onde tem mais, vindo para cá, para onde tem menos. Aqui, ó, maior concentração para menor concentração. Passagem do soluto, então eles passam livremente. Tá? Aqui está como se eles passassem apenas aqui pelos canais, mas os gases vão passar livremente e outros vão passar por proteínas que vão estar aqui. Mas as proteínas elas não vão estar efetuando nenhuma função. Tá? Então, aqui, ó, como eu trouxe um exemplo, a difusão passiva de gases. Tá? Então, ó, entra oxigênio, sai gás carbônico por meio de difusão. Okay? O segundo tipo de transporte passivo que a gente tem é uma difusão, mas a gente chama de facilitada. Por quê? Porque vai ter um agente facilitador. Tá? Mas esse agente facilitador não necessita de energia para estar efetuando esse transporte. Tá? Por isso que, apesar de ter um facilitador, a gente considera como um transporte passivo, porque não tem gasto de energia para a célula. Tá? E esse facilitador, esse agente facilitador vai ser uma proteína. E essa proteína é chamada de proteína carreadora, porque ela vai carregar. Então, ela vai pegar aquilo que está no meio mais concentrado e vai ajudar a levar para o meio menos concentrado. Então, por ser também um transporte passivo, vai ser a favor do gradiente do meio hipertônico para o meio hipotônico, até chegar numa condição de isotonia. Que é aqui, ó, como aqui essa animação está mostrando. Aqui é a proteína carreadora, tá vendo? Ela pega a substância do meio extracelular e leva até o meio intracelular, desculpa, e leva até o meio extracelular, tá? E passivo, porque não tem gasto de energia, tá? Então, novamente, passagem de substância com a ajuda dos facilitadores, sendo esses facilitadores proteínas. Então, aí, uma das funções, tá vendo? Então, proteínas envolvidas aí na função, no caso aí, função de transporte. E aqui só um exemplo, tá? E por que não passa livremente, tá? Porque eu vou ter aqui, ó, a proteína transportadora, então vai ter um lado que ela vai ficar aberta e um lado que vai ficar fechado. Então, abre, entra, E aí, depois que entrou, esse lado vai ser fechado e o outro lado vai ser aberto. E aí, joga lá dentro da célula, aquela determinada substância, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a glicose e alguns aminoácidos, tá? Não todos, podem penetrar por difusão facilitada. Ele não vai ter passagem simples, mas ele vai conseguir entrar, tá?
vai se ligar aqui aos receptores e vai ligar. Tá? Então, aqui, né, um esqueminha também mostrando aqui o transporte passivo. Tá? A difusão, né, passando aqui, né, do meio mais concentrado para o menos, e aqui também a difusão facilitada, também passando do mais para o menos, porém com auxílio daquela proteína carreadora. E o terceiro tipo, né, de transporte passivo que a gente tem é a osmose. Tá? E por que eu não coloquei ela lá naquele primeiro slide? Tá? Porque é diferente da difusão simples, da difusão facilitada, onde a gente tem passagem do soluto, do meio menos concentrado, né, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A osmose ela envolve o transporte do solvente, como por exemplo a água. Tá? E aí no caso da osmose, né, a água vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Tá? E isso não significa que vai estar indo contra o gradiente de concentração. Por quê? Porque a água ela vai entrar onde o meio está mais concentrado, exatamente na tentativa de diluir esse meio. Então, na hora que ela entra a água, ela dilui o meio, e no momento que ela dilui, né, esse meio, tá? Diluindo esse meio vai ficando menos concentrado. Então, essa água vai continuar entrando até chegar à interna e à externa em concentrações iguais. Ok? E aqui, ó, pessoal, a gente pode, né, nesse esqueminha também vai ajudar a gente a entender, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, então, uma hemácia. Então, a hemácia, ela está lá circulando no nosso sangue, e nosso sangue, ele também tem bastante água, né? Então, eu tenho aqui uma hemácia normal, né? Então, a concentração, né, aqui é igual à concentração de fora, tá? Por isso que não vai ter entrada, tá? Ou e saída, né? Ou o que entra vai sair na mesma quantidade, tá? Eu tenho uma situação aqui, onde a hemácia, ela vai estar no meio hipotônico, isso é um meio menos concentrado, né? E dentro da célula, ela vai estar uma célula mais concentrada. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter entrada de água. Por que entrada de água? Né? Porque a água, quando entrar, ela vai diluir esse meio que está mais concentrado. Né? Então, aí eu vou ter entrada de água até que os dois estejam da mesma forma. Né? Então, ela vai aumentar de tamanho. Então, dependendo, né, de quão hipotônica seja a solução, né, vai entrar tanta água, né, que ela pode se romper. Tá? E quando a hemácia está aqui, ó, na solução hipertônica, isso está mais concentrado fora do que dentro, a água também vai sair da hemácia para o lado de fora, porque no momento que a água sai, vai diluir aquilo que estava muito concentrado, deixando as duas concentrações iguais. No momento que sai água, a hemácia vai diminuir de tamanho. A gente vai conseguir observar isso muito bem na nossa prática dessa semana. Aqui, ó, novamente, a solução hipotônica, né, vai entrar água, ela vai encher, tá? Vai encher tanto que pode chegar numa situação de hemólise, a hemácia se romper. Isso significa quebra, hemácia. Hemo-sangue, né? No caso, aí a gente está falando da hemácia. Na isotônica, vai ter entrada e saída de água, mas na mesma quantidade, tá? E se a hemácia tiver uma solução hipertônica muito concentrada, o que é que vai acontecer? Vai sair água para tentar diluir, né, esse ambiente super concentrado, e a hemácia vai diminuir de tamanho, que a gente chama de crenação. Tá? Aqui só a complementação na célula vegetal acontece a mesma coisa. Quando entra muita água, porque ela está no meio hipotônico, ela fica túrgida. Tá? Não rompe tão facilmente, porque a membrana aí
da célula vegetal, ela tem externamente, né, uma parede celular. Aqui vai ter entrada e saída de água na mesma quantidade, então ela não vai mudar de tamanho. E pode ter uma situação que a célula vegetal vai estar na solução hipertônica, então vai estar saindo água, né? E a gente vai ter aqui, né, uma situação, né, que essa célula, a membrana celular, né, o citosol vai diminuir, tá? Que a gente chama de plasmólise. O segundo tipo de transporte que a gente vai ver é o transporte ativo. Tá? O transporte ativo, né, é um transporte que ele tem gasto de energia. Então, para que esse transporte aconteça, né, ele vai precisar de energia, ele vai precisar de gasto de ATP. Tá? Então, a gente vai ter gasto de ATP. Né? E por que a gente vai precisar desse gasto de energia? Tá? Porque agora, né, o soluto, ele vai estar tentando passar de um lugar onde tem pouco para um lugar onde tem muito. Né? Então, vai contra o gradiente. Então, para fazer algo contra o gradiente, eu vou precisar colocar energia aí nesse sistema. Certo? Por isso que a gente vai precisar de energia proveniente do ATP. Certo? Então, o transporte ativo vai ser contra o gradiente de concentração, porque vai estar passando do menos concentrado para o mais concentrado. Né? Você imagine se eu estou dentro de uma sala e a sala está cheia de gente. E chega uma pessoa de última hora que não avisou. Né? Ela vai tentar entrar na sala e não vai conseguir. Ou até vai, mas ela vai precisar de uma energiazinha. Ou como se estivesse saindo uma enxurrada de gente num local e a pessoa tentando entrar. Né? Ela vai ter dificuldade, ela vai conseguir entrar? Provavelmente sim. Mas vai precisar de energia para ela forçar tudo aquilo ali, passar no meio daquela enxurrada de gente que está passando. A mesma coisa a gente vê aí no transporte, né, do tipo ativo. Né? Então, vai passar do meio mais concentrado, né, para o meio menos concentrado. Tá, pessoal? Está trocado aqui, hipotônico com hipertônico. Perdão. Aqui, ó, mostrando o meio menos concentrado, indo para o mais concentrado, tá? Então, aqui, ó, então a gente tem, ó, menos concentrado, mais concentrado, né? Isso acontece, né, com os nossos íons, né? Precisa da, né, energia aqui, ó, proveniente do ATP, e esses íons vão passar por meio de proteínas, que são aquelas proteínas que formam aqueles canais que eu disse a vocês, os canais iônicos. Tá? Então, aqui também, ó, saindo do menos para o mais. Não é a tendência natural, tá? Mas está precisando, certo? E aqui, ó, energia do ATP passando pelos canais. Né? Um tipo de transporte, que é um dos mais conhecidos, é o chamado bomba de sódio e potássio. Tá? Então, a gente tem tanto sódio e potássio dentro e fora das células, mas em quantidades diferentes. Tá? Mas, quando a gente precisa de mais sódio ou mais potássio, né, dentro ou fora, eles vão ter que passar. Então, muitas vezes eu vou ter que ter passagem de potássio de onde tem pouco para onde já tem muito, só que eu estou precisando de mais. Então, isso não vai acontecer naturalmente. Né? Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui tem o canal, né? Vai ter a energia do ATP, né, chegando aqui. Né? O sódio já entrou. Essa energia do ATP vai, ó, modificar o canal. Então, o canal aqui vai fechar e vai abrir aqui. Né? Então, vai conseguir passar o sódio. Tá? A gente tem também a bomba de cálcio. Tá? Então, geralmente, eu mostrei a vocês que o cálcio fica fora. Tá? Então, às vezes o cálcio tem que entrar na célula, né? E ele já tem muita quantidade dentro da célula, mas ele consegue entrar através da passagem por esse canal iônico de cálcio. Então, a gente tem aqui, ó,
Novamente, um resumozinho. Difusão simples, então passa livremente, tá? Difusão, né? Simples, também aqui, ó, passa por dentro dos canais, mas de forma simples. Difusão facilitada, onde a proteína carreadora ela pega de um lado e joga do outro, tá? E a gente tem o transporte ativo, né, acontecendo contra o gradiente, da onde tem mais para onde tem, da onde tem menos para onde tem mais. Né? E a gente tem diferentes tipos de transporte por esses canais, tá? Então a gente tem o transporte uniporte, quando o canal ele transporta um único soluto de um lado para outro, tá? Tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, mas aquele canal ali, né, ele é responsável pela passagem de uma única substância. Ou o transporte que a gente chama de acoplado, né? Então, um mesmo canal, ele pode passar 2 ou mais solutos ao mesmo tempo ou um depois do outro. Tá? Então, a gente chama de transporte acoplado simporte, quando os 2 solutos são transportados na mesma direção. Tá? Então, estou pegando aqui, ó, o vermelho e o verde entrando na mesma direção. Ou pode ser do tipo antiporte, né? Quando os solutos são transportados em direções opostas. Por exemplo, aqui, ó, o vermelhinho está entrando, enquanto o verdinho está saindo. Tá? Então, o transporte acoplado. Né? Aqui também, né? Eu estou passando ao mesmo tempo sódio e glicose. Né? E aqui, ó, eu estou trocando o sódio pelo potássio. Tá? Então, a gente tem aí os 2 tá? Tipos. E o terceiro e último que a gente vai ver é o transporte em quantidade, tá? Que pode ser do tipo endocitose, quando está tendo entrada dentro da célula, ou exocitose, saída, tá? Então, aqui nessa figurinha, a gente vê aqui, ó, essas partículas, ó, aqui essas bolinhas, né, roxas, né, entrando por endocitose, tá? Então, na endocitose, a própria membrana, ó, ela vai englobar essas partículas. Né? Lembra da capacidade de fusão que a gente viu lá na parte 1? Tá? Então, ela vai começar a formar, que vai se fusionar e vai entrar. Tá? Ou então, algo que tem que ser levado para fora da célula, tá? Depois de ser digerido, um metabolito tóxico, né? Ele vai ser levado para fora da célula, por isso que é chamado de exocitose. E aqui para dentro, endocitose. Então, entra, exo, sai. E aí a gente tem endocitose, né, propriamente dita, né, e a gente tem a pinocitose, que é quando está tendo entrado um englobamento de partículas, mas essas partículas, elas são partículas líquidas, ou a fagocitose, tá? Né, que é quando tem esse englobamento, essa entrada, mas porém de partículas sólidas. Podem ser até micro-organismos, tá bom? Vírus, bactérias, né? A gente vai entender esses processos, né, mais para frente. E a exocitose, como eu falei, é a saída, tá? Então, a saída, que é a exocitose, a gente chama de plasmocitose, quando está tendo eliminação de resíduos da digestão celular. Né? Então, vamos ver aqui essa figurinha. Né? Então, aqui, ó, a fagocitose, partículas sólidas, né? Que vão ser englobadas aqui. Né? Então, vão ser englobadas aqui pela membrana, vão formar, né, essa vesículazinha aqui, que depois ela vai se fundir, né, com os lisossomos, formando os chamados fagolisossomos, para liberar esse conteúdo dentro da célula. Aqui a pinocitose, né, quando tem partículas líquidas sendo englobadas. E a gente tem uma endocitose mediada por receptor. Né? Essas partículas elas vão se ligar aqui no receptor, né, e vai gerar, né, a formação aqui também de uma vesícula que vai conseguir também entrar. E aqui nessa figurinha aqui da direita, a gente está vendo a exocitose. Então, está tendo a saída, né, de substâncias aqui para fora.
Aqui, tanto na fagocitose quanto na pinocitose, né, vai ter o englobamento aqui, né, então eu vou ter a vesícula que eu chamo de fagocítica ou pinocítica, né, que vai se, né, juntar com os lisossomos, né, esses lisossomos têm enzimas, né, e aí vão liberar esse conteúdo dentro da célula, ou algumas vezes vão também, né, podem então liberar o conteúdo dentro da célula para ser utilizado, ou podem digerir esse conteúdo, gerando produtos que não sejam tóxicos ou produtos que precisam ser excretados, e novamente vai ter a saída aqui, a exocitose. Então, os três numa figura só, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, algumas vezes vai entrar a partícula por fagocitose, como por exemplo, uma bactéria. Essa bactéria ela vai ser digerida, tá, lá dentro da célula, e esse produto de digestão vai sair. Ou então vai ter uma substância como a glicose que ela vai precisar ser utilizada. Então, ela vai entrar, né? Glicose não, é uma outra substância, ela vai entrar, né? Vai ser liberada e vai ser utilizada pela célula. Aqui a fagocitose, aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, tá? Então aqui um vírus, né, sendo englobado, né, para dentro das células, né? E aqui também, ó, partículas, tá vendo? Formando aquela invaginação, e aí isso aqui vai se fundir, vai invaginar tanto que vai se fundir e levando o conteúdo para dentro da célula. Na pinocitose também, né, vai ter algumas proteínas aqui, né, que vão estar fazendo esse auxílio. Tá? Então, aqui também, novamente, ó, partículas sólidas entrando, ou partículas líquidas entrando, ó, elas vão ser digeridas pelo vacúolo, vão gerar um corpo residual, e agora vão, ó, deixar a célula por exocitose ou plasmocitose. Aqui, só para fechar, né, uma animaçãozinha mostrando os tipos de transporte. Difusão, né, passando aqui na frente. Difusão facilitada, né, minha imagem ficou aqui na frente, tá? Mas na edição eu vou tentar deslocar, certo? Vai ter a proteína carreadora que vai levar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? Aqui, a osmose, tá? Que é a passagem do solvente. Então, no caso aqui, né, tá entrando a água e tá tendo uma lise da hemácia, né? Então, tipos de transporte passivo não requerem energia, tá? E aqui, o transporte ativo, tá? Onde eu vou ter o canal iônico, né? Com a energia proveniente do ATP fazendo esse transporte do meio menos concentrado para o mais concentrado. E aqui o transporte em quantidade, né? Também necessita de energia, né? Que vai formar a vesícula e levar para dentro da célula. Certo, pessoal? Então, pessoal, finalizamos nossa aula. Então, comentários, dúvidas, sugestões, né? Vocês podem estar postando lá na plataforma Moodle, né? Onde eu coloco o fórum de dúvidas. Então, pessoal, era isso que a gente tinha, né? Então, na parte 1, a gente viu, né, as funções da membrana, a gente começou a ver como é que a membrana é formada, né? Quais são os componentes dessa membrana, então a gente viu os lipídios. Na segunda parte, a gente falou sobre as proteínas, também componentes da membrana, sobre os açúcares formadores lá do glicocálice, né, suas funções, as funções das proteínas, né? A gente viu também particularidades da membrana, como a fluidez, como a seletividade, né? Como a capacidade de movimentação dos lipídios, certo? E na terceira parte a gente falou sobre os transportes, né, que acontecem nas membranas biológicas.